2022, eu me chamo Ana Paula, muito bem-vindo ao canal Os Últimos Dias Antes do Fim, amém? Meus irmãos, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu quero bater um papinho com vocês, eu quero tentar falar algumas coisas aqui, uns minutinhos. Eu estou a cada dia mais em meio à falta de privacidade, a dificuldade realmente de parar e postar os vídeos, postar os estudos aqui com vocês, tá realmente uma luta, mas a gente tá combatendo, tá tentando fazer o que pode, amém? Eu aqui moro na Itália, no sul da Itália, se você está chegando agora no canal, a partir de amanhã, dia 10 de janeiro de 2022, a região onde eu moro, que é o sul da Itália, mais propriamente dito Calábria, ela está na tal da zona alaranjada, e as escolas da nossa província, elas vão fazer, como é que fala quando faz a distância, né? Enfim, a criançada não vai ir ali participar da aula em presença, mas ela vai participar online. E eu tenho dois filhos, um de 14 e um de 11 anos, são duas escolas completamente diferentes uma da outra, e eles vão estar fazendo escola em casa. Então, enquanto eu tô aqui nesse lugar aqui onde eu tô gravando esse vídeo, vai ter meu filho de 11 anos, e lá dentro no quarto vai ter o de 14, ao mesmo tempo, de 8 horas da manhã, até em volta de 1 hora da tarde, 1 e pouca da tarde. Então imagina a minha situação para fazer vídeo, porque até então os meus vídeos eram feitos de manhã, era onde todo mundo saía, eu tinha total privacidade, e aí a gente fazia os estudos. Mas agora não sei como que eu vou fazer, eu sou muito sincera, até o dia 20, acho que até o dia 20 de janeiro, eles vão estar nessa condição. A minha região aqui está com muitos casos do coroa e, enfim, a gente está vivendo aí realmente uma situação complicadíssima aqui onde eu moro. Chegou aqui para nós nesse nível. São muitos contágios, mais de 5% da população da cidadezinha que eu moro, as cidades vizinhas, está todo mundo estourando de casos. E aí as escolas estão fechando, fazendo em presença, eles estão querendo colocar picada na criança. E aí nessa brincadeira já entra com essa desculpa de fechar as escolas, porque as crianças são transmissoras. Enfim, os irmãos conhecem aqui a ladainha que está sendo cantada. Então, assim, eu não sei como é que eu vou fazer, eu vou tentar fazer vídeos relâmpagos, né? Eu vou tentar parar aqui a qualquer momento, conversar com vocês igual agora, que tá todo mundo fora. E hoje é domingo, eles estão ali na garagem mexendo, mas a qualquer momento eles podem entrar também. E aí fica a dificuldade para mim fazer os vídeos com vocês. Mas vocês viram o título desse vídeo. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os irmãos que estão ao vivo aqui online comigo, porque eu faço como direta, né? Então eu já cumprimento os amados irmãos que estão chegando aqui na live, mas eu quero ir direto ao ponto, porque o meu tempo é literalmente curto. E eu não sei se vocês perceberam, aqui no nosso canal, o nosso tempo tá ficando literalmente curto. A porta, que estava bela aberta, tá começando a se fechar aos pouquinhos, e daqui a pouco essa porta vai se travar, amém? O que eu quero falar com vocês aqui o irmão Josenildo tá falando, eles estão apertando a situação, a condição tá ficando complicada, realmente, aqui pra mim também, tá? Olha só, o que eu quero falar com vocês aí, atenção, o arrebatamento iminente. Eu queria colocar um título, atenção, o arrebatamento pode ser a qualquer momento, mas eu preferi usar a palavra iminente, que no final significa a mesma coisa, e o título do vídeo fica um pouquinho menor. Meus irmãos, eu queria falar para vocês uma coisa, eu gostaria de trazer isso como estudo, e a gente tem textos bíblicos para trazer esse assunto de modo mais aflorado, mais aprofundado, mas eu confesso para vocês que eu sinto que nós estamos numa situação tão complicada, até para trazer estudo a gente está tendo dificuldade, tá? Mas eu queria bater um papinho aqui e espero conseguir trazer para vocês o que eu já estou falando com alguns irmãos. Prestem atenção comigo, meus irmãos. Se você parar e perguntar, olha, pergunta para você mesmo, faça essa pergunta. Pergunte para você mesmo, Ana Paula, eu me chamo Ana Paula, né? Então eu fiz essa pergunta, Ana Paula, mas a igreja de Cristo, a igreja do Maranata, a igreja, o corpo de Cristo, aquele que se diz cristão, aquele que tem condição de avaliar e dizer que ele é realmente salvo e tal. Essa igreja vai ter algum juízo para ele? Eu tô com fone de ouvido, eu tô tão corrida que eu nem parei para tirar. A igreja, né? Vai ter algum juízo para a igreja? Porque a gente aprende que vai ter um juízo para os rebeldes, para aqueles que vão ficar para trás, e eles que ficando para trás vão passar pela tribulação. A gente sabe que de certo modo vai ter um juízo para Israel, porque Deus, para acertar as contas e fechar a 70ª semana, ele vai ter que terminar com dores no meio do povo de Israel. A gente sabe que vai ter juízo para os adoradores da besta e por aí vai. Mas e para a igreja?
A igreja, qual é o juízo da igreja? Às vezes as pessoas falam assim, o juízo para a igreja vai ser o tribunal de Cristo, mas o tribunal de Cristo em si ele não é um juízo, então a gente não precisa preocupar. Ou então o juízo para a igreja, por exemplo, irmã, eu que leio Bíblia, eu acredito que é a igreja que vai ficar, né, aquela de Apocalipse capítulo 12, versículo 17, são esses os juízos. Ana, vai ter um juízo para a igreja que vai ser Deus separando ovelha de ovelhas, como está em Ezequiel capítulo 34. Não, Ana, o juízo que vai ter para a igreja é aquele lá que Jesus vai falar, né? Vinde para a minha direita, entra para o reino que você tive fome, me dá de comer, tive sede, me dá de beber, tive frio, me deu coberta, foi me visitar quando eu estava preso. Né? Então são esses os juízos para a igreja, Ana Paula, né? Mas vamos parar para pensar. Eu quero ler com vocês rapidinho aqui, tá? Deixa eu tentar ver se eu consigo ler algumas coisas, porque eu acho que fazer vídeo sem ler Bíblia é complicado. Eu quero ler para vocês aqui um texto na carta da igreja em Sardes, em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Apocalipse, capítulo 3, do 1 ao 6. Olha o que está escrito lá. João, apóstolo, né? Foi ele que recebeu a palavra de Cristo e ele escreveu o Apocalipse. João, ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras. Presta atenção no que ele está falando. Eu, Deus, conheço as tuas obras, que tens nome de que vive e está morto. Porque quando olha para essa igreja, quando se observa para essa igreja, parece que ela realmente está viva. E o nome, né, entre eles em si, entre outros, parece que é uma igreja que está viva. Mas o Pai, Deus, Jesus, está dizendo que é uma igreja que está morta. Presta atenção, se está morta é porque está vivendo em pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aí ele fala no versículo 2, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque eu, Cristo, eu, Pai, eu, Espírito Santo, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Jesus está falando para essa igreja, que ele mesmo não está achando íntegras as obras da igreja de Sardes. Lembra-te, pois, do que tens recebido. É uma igreja que está recebendo uma palavra, está recebendo uma admoestação, está recebendo adversão, como é que fala a palavra? Está sendo sinalizado, olha, tá errado, né? Está sendo chamado, olha aqui. Lembra-te, ser vigilante, consolida o resto que está por mim, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, guarda e arrepende. Guarda o que você está ouvindo, guarda o que você está recebendo e se arrependa. Portanto, se não vigiares, é uma igreja que de certo modo não está vigiando corretamente, não está próprio vigiando, porque está perecendo, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Presta atenção à carta de Cristo para a igreja em Sardes. Se você não vigiar, eu vou vir como um ladrão. De maneira nenhuma saberá, ó Sardes, em que hora virei contra ti. Isso aqui é juízo, meus irmãos. Deixa eu falar um negócio para vocês. Presta atenção. O que vai ser o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja vai ser um sumiço simultâneo de cristãos no mundo inteiro. E vai ser um sumiço instantâneo. Meus irmãos, essa é a coisa mais terrível que vai acontecer para quem ficar para trás e saber do que aconteceu. Não tem palavras para descrever o desespero daqueles que vão ficar para trás. E Jesus, ele fala para eles que eles estão recebendo a admoestação. Eles estão sendo avisados. E Jesus fala, volta, arrepende, guarda isso que você está escutando e conserta, porque a obra que essa igreja está fazendo não está sendo achada íntegra diante de Deus, diante de Cristo. Meus irmãos, tudo que a gente faz chega até a presença do Pai. Tudo que a gente faz chega até a presença do Pai. E se a gente não faz com integridade, com correção, com certeza, com fé, com vida, com verdade a obra de Deus, a gente acaba perecendo. Meus irmãos,
A Bíblia fala no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não que vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram em Cristo. Tá? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Arrebatado aqui é harpazo, que significa tirados com força. Meus irmãos, ontem eu vi um vídeo de um irmão. Ele estava fazendo um vídeo de 1 minuto e meio, mais ou menos, e ele falou umas coisas aqui muito pesadas. Ele falou, olha só, e aqui eu tô só repetindo e eu tô pensando em cima do que ele falou. Ele falou o seguinte, meus irmãos, vocês lembram quando o povo estava para sair do Egito, o que aconteceu? Qual foi a última praga? Última praga. Foi a praga da morte dos primogênitos. O espírito da morte passou por toda a terra do Egito, aonde ele não achou a marca do sangue na porta, ele levou com ele o primogênito. E ali teve grande matança na terra do Egito. Meus irmãos, depois ele fala assim, depois vocês vão ver, quando Cristo nasce, o que acontece? Quando o imperador de Roma ficou sabendo, né, pelos reis magos, que ele iria ser o Salvador, que estava nascendo um Salvador, um rei, e eles usaram a palavra rei ali, né? O imperador ficou louco, falou, não, peraí, gente, então ele vai me tomar o trono, ele vai tomar o meu trono. Então, o que ele fez? Ele mandou matar as crianças, e aqui, se eu não me engano, os irmãos que estão na live aqui, me corrija se eu estiver errado, crianças até 3 anos de idade foram mortas em toda aquela região, em todo o império, meus irmãos. Esse imperador romano, ele decretou a ordem de matar todas as crianças que tinham nascido até os 3 anos de idade, se eu não me engano, os 3 anos de idade, se eu estiver errando aqui o tempo. 2 anos aqui, a irmã Nadir falou até os 2 anos de idade. 2 anos de idade. Se matou os bebezinhos. Teve grande matança. Quando nosso Senhor, Elisa também, graça, obrigada, amadas. Quando então Jesus nasceu, porque ele nasce e ele veio para trazer a redenção. Se eles tivessem conseguido matar Jesus criança, ele não ia poder cumprir o propósito de Deus naquela cruz, não é verdade? E hoje nós estaríamos todos condenados ao inferno. Então, assim, foi a saída da solução para os ímpios, para toda a humanidade. Foi a providência de Deus para salvar os homens. Todo aquele que nele crê será salvo, não é verdade? Então, meus irmãos, olha para você ver, um grande livramento. Jesus vindo, nascendo na terra, foi o grande livramento da humanidade. Porque todo aquele entre a humanidade que crê em Cristo será salvo. Amém? Então, presta atenção. O povo saiu do Egito, teve a morte das crianças, dos primogênitos. A praga. A seguinte, Herodes o Grande, irmão Wellington, não foram os romanos, e sim Herodes o Grande, que mandou matar a criançada. No tempo de Cristo nascendo, mandou matar os bebês até 2 anos de idade. E o irmão falou o seguinte, a história somente se repete, porque toda vez que tem um grande agir de Deus na terra, algo grande vindo do Senhor para acontecer na terra, crianças são sacrificadas. Ele falou isso, mas se a gente começa a pensar, meus irmãos queridos, olha o que está para acontecer, o que já está acontecendo na humanidade. Milhões e milhões de crianças têm sido mortas através, por exemplo, eu não posso usar os termos precisos para que o canal não tenha problema, mas o que é um adulto querer uma criança? E quantos adultos estão matando crianças por causa de pecados da carne? A gente sabe do que eu estou dizendo, eu estou falando de modo bem assim, mas vocês sabem o que eu quero dizer. E os sacrifícios? Aqui na Itália, agora dia 6 de janeiro, teve uma festa, que foi a festa, uma espécie de festa da Dia das Bruxas.
Vocês têm noção de quantas crianças são sacrificadas nesse dia? Eles matam os bruxos de plantão? Pois é, mas mais do que nunca, olha o que está acontecendo agora, nos nossos dias, nesse tempo que eu estou falando. Eles estão querendo dar a picada nas crianças de 5 a 11 anos de idade. Então já se considera que os adolescentes já estão dentro do sistema da picada há muito tempo. E os bebês? Como é que os bebês estão saindo nisso tudo? As mães estão tomando a picada. E quantos bebês estão nascendo mortos ou poderão morrer porque o corpinho deles está recebendo uma substância artificial? Vamos falar assim que é melhor? Deus não criou as coisas que estão na picada. Não é uma coisa que o corpo humano recebe de modo natural e consegue sintetizar e descarregar. Mas isso tudo vai sendo acumulado de algum modo, não é verdade? E isso está se transformando em algo que pode ser nocivo para milhares de crianças. E agora a campanha deles da vez é fazer com que as crianças sejam picadas. E aí nós estamos aí. Teve a irmã aqui que falou, a irmã Oswaldina, eu acredito que esse extermínio das crianças é um sinal da volta de Jesus. Então o vídeo do irmão foi isso. Então, para terminar esse vídeo, que eu realmente estou numa situação complicada, eu quero falar para vocês o seguinte: qual é o juízo de Deus para a igreja? E quando eu falo igreja, todo aquele que se crê para fazer parte do corpo de Cristo, ok? É a trombeta de Deus que vai tocar. Meus irmãos, eu não sei se vocês já participaram de uma sessão dentro de um tribunal. Ali são discutidas várias coisas, é colocada as provas contra a pessoa acusada e as provas a favor da pessoa. Tem quem defende, tem quem acusa, tem o banco dos réus. Eu não entendo porque eu praticamente nunca participei dessas coisas, mas a gente vê em filmes, né? Mas quando que a coisa é decidida, própria e dita? Quando o juiz bate o martelo. Quando o juiz, bate o martelo, acabou. Foi decidida aquela sessão. Qual é o martelo que vai ser batido agora, meus irmãos? É a trombeta de Deus. E aí você que está aqui me ouvindo, você precisa fazer como eu, Ana Paula, estou fazendo. Eu estou me autoavaliando nesses dias. Eu estou observando as minhas atitudes, os meus comportamentos, e eu tenho procurado simplesmente obedecer tudo aquilo que eu creio que Deus está me dando direção a fazer. Então, uma das coisas que eu vejo que eu faço muito é orar. Então, eu sinto a necessidade de orar, eu pego e oro. Eu tenho orado muito esses dias. Eu tenho orado orações de 30 minutos, 40 minutos todos os dias. E eu tenho pedido a Deus para dar santidade, eu tenho pedido a Deus para me dar discernimento, eu tenho pedido a Deus para me dar sabedoria, eu tenho pedido ao Senhor para tirar do meu caminho os espíritos territoriais, as pessoas que podem fazer com que eu acabe pecando. Eu tenho pedido a Deus para acalmar meus filhos, para dar sensibilidade para eles. Eu tenho pedido a Deus pela salvação de almas. Gente, eu tenho orado muito. E é uma coisa que é impulsionada em mim, não é que eu simplesmente pego, não estou fazendo nada, vou orar, não. Eu paro com aquela coisa assim, gente, eu tenho que orar, sabe? E eu tenho lido a Bíblia, eu tenho orado, eu tenho lido Bíblia, eu tenho orado, converso com alguns irmãos, dentro do possível eu estou vindo aqui no canal. Então é um combate constante. Meus irmãos, o martelo vai ser batido. Eu quero terminar, aconteceu uma experiência comigo essa semana que passou, eu não sei se foi na quinta ou na sexta-feira passada. Eu me levanto às 7h30 da manhã com meu esposo, porque ele vai trabalhar. Então eu levanto para fazer o café, para, enfim, assistir ele ali dentro que ele precisa, né? Isso também quando eu não preciso acordar meus meninos para ir para a escola, etc e tal. Beleza. E a rotina minha é o seguinte, eu levanto, venho aqui nessa cozinha, boto o café para fazer, esquento um bocado de leite, pego alguma coisa, um biscoito para ele comer, boto um paninho na mesa. Nesse meio tempo ele vai lá fora na escada, pega o sapato, veste a roupa, vai no banheiro, lava o dente depois que come, aí pega o telefone, liga o telefone, vai ver o que tem ali para dar uma atualizada, pega o lixo se precisa, mas é aquele ambiente assim de movimento que eu vejo ele aqui nessa cozinha, ou então ali no corredor, mas a gente tem esse giro aqui, ok? E aí o que acontece? Eu vejo meu esposo o tempo todo, esses dias meus meninos ainda estavam de férias, hoje é o último dia que eles estão de férias de Natal.
E aí eu peço ele para ter em silêncio, para não fazer bagunça, para os meninos não acordar e tal, mas o tempo todo eu tenho um contato visível com a pessoa do meu esposo. E as portas da minha casa, as maçanetas fazem aquele barulho. E toda vez que toca qualquer maçaneta que faz, sabe? Por mais que eu ponha óleo e tal, vira e mexe, elas dão esses barulhos. Então a gente sabe, se ele entra, se eu entro, se a gente abre uma porta, ela faz aquele barulho e tal. Existem barulhos que a gente sabe o que é. A porta que entra, a porta que vai lá para os quartos, que estava fechada e tal. Nesse dia, o que aconteceu? Ele levantou, a gente tomou café, ele tomou café, eu preparei tal. E eu tava aqui na cozinha, eu fui fazer alguma coisa aqui ainda para ele, e eu vi ele passando para lá. Mas eu não escutei um barulho de porta. E no mesmo tempo, passou uns minutos, e eu parei e falei, gente, será que ele já foi pro serviço? Mas eu não escutei porta abrindo, eu não vi porta encostada, enfim, nada, nenhum indício de que ele tinha saído de casa, ou nenhum indício que ele estava em casa. Meus irmãos, foi um silêncio fora do comum. Na mesma hora, eu pirei, porque eu falei, meu Deus, cadê o apelido de meu esposo é Pepe. Eu falei, cadê o Pepe, meu Deus, cadê o Pepe? Um silêncio, esse homem, eu não escutei ele saindo da porta para trabalhar, eu não escutei ele indo lá para dentro, cadê esse homem, Deus? Sabe qual foi a primeira coisa que veio? Será que aconteceu o arrebatamento e eu fiquei para trás? Eu que acredito e tenho convicção que você é arrebatada. Naquela experiência, eu pensei, será que aconteceu o arrebatamento? Então eu tenho que ir lá dentro ver se os meninos, pelo menos o mais novo, tá dormindo ainda, ou tá aqui ou não tá. Porque aí eu vou ter... Gente, foi uma coisa de minuto que passou pela minha cabeça. Mas eu fiquei assim, e aí até que eu comecei a caminhar lá para dentro da onde dorme, né? São 2 quartos, o meu quarto e o quarto dos meninos. E tem essa porta que faz esse barulho, e tava um escuro lá dentro, não tinha luz acesa, não tinha vulto, não tinha nada, um silêncio na casa. E aí eu tava indo lá literalmente para controlar, porque na mesma hora eu só imaginei a cena do meu marido indo naquela, porque foi a última vez que eu vi ele antes dessa sensação, né? E aí eu imaginei ele dando aquele passo e desaparecendo instantaneamente num silêncio. Meus irmãos, um silêncio. Essa foi a palavra que ficou na minha cabeça, silêncio. E aí eu fui para abrir a porta, para ir lá no quarto, para ver aqui. Será que ele saiu e eu não consegui ver? E olhando para as portas, olhando para lá, tudo fechado. Aí, na hora que eu caminhando para ir lá, abrir a porta para ver se estava lá dentro, ele saiu de lá com o telefone na mão, porque ele tinha esquecido o telefone carregando lá dentro, ele estava indo trabalhar e precisava do telefone. Eu dei um respiro aliviada, porque eu falei, não aconteceu o arrebatamento. E eu tô aqui. E olha, o negócio foi tão sério, que na hora que eu tava naquela coisa toda, tentando entender o que estava acontecendo, eu parei aqui nessa cozinha num lápis de minuto e falei, mas será que eu ainda tô dormindo e tô sonhando que aconteceu o arrebatamento e eu fiquei para trás? Gente, foi uma experiência que parece uma besteira, mas eu sei o que eu passei nessa cozinha aqui naquele dia. E ali ficou muito claro na minha cabeça que o arrebatamento, ele vai ser muito silencioso. O ato em si, o desaparecer das pessoas, ele vai ser instantâneo demais. É como uma fumaça que vai embora quando o vento sopra. Vai ser uma coisa que você tá e ao mesmo tempo não vai estar. Vai ser uma coisa, sumiu. E não vai ter tempo de ninguém que ficou para trás fazer absolutamente nada. É só chorar e desesperar, porque agora o que vai esperar por a pessoa é a guilhotina do anticristo ou a marca da besta na mão direita ou na fronte. Então, meus irmãos, tudo isso foi gerando um rebuliço na minha cabeça. E uma convicção, repito, que o próximo juízo que vai vir na terra é o arrebatamento. E quem não subir foi desaprovado nesse juízo. Em palavras simples, significa que eu, Ana Paula, vocês irmãos que estão aí, irmã Eliette, irmã Nadir, irmão Franci Cleide, irmã Francisca, irmão Wellington e todos os demais que estão aqui, tem 37 pessoas aqui comigo agora, mais os que vão ver esse vídeo depois, mais os que vocês conhecem que eu não conheço, e por aí vai. Meus irmãos, nós estamos passando num tribunal agora. Meus irmãos, a Bíblia diz, se a obra não for aprovada, se você não for encontrado irrepreensível naquele dia,
você vai ser condenado. E a condenação desse momento, desse juízo, é entrar na tribulação. Esse negócio ficou martelando na minha cabeça. Eu fiquei com o espírito muito incomodado naquele dia. Meus irmãos, nós estamos vivendo situações que a gente literalmente tem que estar em fé. Alguns meses atrás eu senti aqui nessa cozinha, porque é o lugar que eu mais fico durante o dia na casa, é essa cozinha, né? E uma coisa que eu creio que foi Deus que falou para mim. Ele disse: entra no quarto da fé. E tem coisas que eu sinto o Senhor trazendo no meu coração, que às vezes eu até fico assim, mas será, não será, será, não será, mas eu, por causa de será, e se for, então eu vou obedecer, tenho obedecido. Meus irmãos, o Senhor quer que a gente ore, o Senhor quer que a gente busque. Eu confesso para vocês, eu estou fazendo esse vídeo aqui agora até muito sem inspiração, sem aquela energia que normalmente eu tenho quando a gente pega no tranco aqui fazendo vídeos. Mas isso não está me impedindo de trazer essa mensagem para você, minha irmã e meu irmão. O arrebatamento ele pode ser daqui a algumas horas. O arrebatamento pode ser daqui a alguns dias. O arrebatamento pode ser daqui a pouquíssimos meses. Tem gente que acredita que não passa de 2022, 23, 25. Mas nós estamos numa situação que, sinceramente, a gente está literalmente vendo o cumprimento de Apocalipse 13 acontecer diante dos nossos olhos. O apóstolo João, ele descreve o início do texto dizendo: eis que vi emergir do mar uma besta. Nós estamos nesse momento já. Se você prestar atenção, a primeira coisa que chega na terra não é o anticristo, mas é a besta que surge do mar. Que Daniel, capítulo 7, versículo 23, depois você lá e abre, leia todo o capítulo 7, mas quando você para no 23, você vai ver Daniel descrevendo uma besta. E ele fala: esse quarto animal será um quarto reino na terra. E olha o que está acontecendo nos nossos dias. Eles estão colocando no corpo das pessoas uma substância derivada do carbono. E eu não vou entrar em nomes, detalhes. Mas eles estão colocando uma substância. E é uma substância que faz componente eletrônico muito bem. Essa substância, ela está sendo jogada no sangue das pessoas através do primeiro giro, segundo giro, terceiro giro, por aí vai. E esse trem está girando por todo o corpo e isso está se montando um componente eletrônico, meus irmãos. Só falta o conector desse componente eletrônico. E o conector desse componente eletrônico é a marca da besta que vai ser colocada na mão direita ou na fronte das pessoas. Ele vai ligar todo o circuito que já está sendo colocado no corpo das pessoas. Meus irmãos, o diabo, ele já está preparando a cama para deitar. As pessoas que não colocarem a marca da besta vão ser localizadas, meus irmãos. Principalmente aquelas que fatalmente colocaram essa picada no corpo. Essas pessoas vão ser localizadas e eles vão falar para ela: você vai pôr a marca. Porque se você não pôr a marca, nós vamos te matar. E aí você vê Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 fala. Eu vou ler aqui porque eu não quero só falar de cabeça, eu quero ler na palavra. Olha só, tem vários textos, ah? Não, vamos ler aqui primeiro, Apocalipse 24. Eu, João, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Aqui fala na fronte e na mão. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Afirma que a marca vai ser na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então o diabo, olha, tem gente que acha que vai conseguir correr no arrebatamento, na tribulação, vai poder fugir. Vai entrar nas florestas, vai fugir para o meio do mato em geral, vai fugir para as cavernas, vai entrar em buracos debaixo de suas casas. Meus irmãos, eles estão aplicando alguma coisa no corpo das pessoas. E eu tenho por mim que é um localizador em massa. E aí mais ou menos 90% ou até mais da população vai ser localizada sem que eles façam força.
Você já viu uns experimentos que eles estão fazendo aí que quem tomou a picada, eles chegam com o telefone celular perto da pessoa e aquele troço localiza pelo Bluetooth um código? Isso acontece, ora não acontece. Mas se um simples aparelho de telefone já pode localizar vários Bluetooths, vários códigos de tantas pessoas picadas, vocês acham que eles não têm um aparelho eletrônico muito mais sofisticado para localizar na cidade inteira, pontinhos no mundo inteiro, de pessoas escondidas? Não vamos subestimar o diabo. Não vamos achar que as coisas ainda estão se formando. Meus irmãos, quando a trombeta tocar, olha o que vai acontecer. Apocalipse capítulo 12. Põe like no vídeo, meus irmãos. São 44 pessoas e 24 likes. Não porque eu quero ganhar, que sabe o que aqui no canal, mas porque eu gostaria que esse vídeo fosse mais bem colocado em vista no YouTube. Tá bom? Se você ajuda colocando like, você ajuda essa obra a se espalhar para outras pessoas. Talvez a pessoa está precisando ouvir essa mensagem, mas ela não ouve porque você que está aí ouvindo não me ajuda a promover esse vídeo. Eu não ponho propaganda nesse canal, eu não ganho dinheiro nesse canal, não estou interessada em audiência nas nuvens, porque se assim fosse eu estaria arrumando um jeito de todo dia estar enchendo linguiça aqui no canal. Vocês estão vendo literalmente a minha dificuldade para pôr vídeo aqui. Então, por favor, quando você abrir um vídeo do canal Os Últimos Dias Antes do Fim, ou repassa esse vídeo pelo WhatsApp, pelo Facebook, pela onde você puder repassar, coloca like, coloca um comentário, ajuda esse vídeo a ganhar vida, ganhar raiz, ser promovido, porque um vídeo bem visualizado, um vídeo bem chamado, ele é bem qualificado no YouTube e o próprio YouTube começa a divulgar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Então, por favor, 45 pessoas assistindo, 38 likes, coloca mais. Basta apontar o dedinho para ajudar, tá bom? Eu não tenho interesse nenhum. Inclusive, outro dia eu vi um vídeo aí que eu mesma, foi o último vídeo meu, eu fui ouvir ele depois, aí primeiro apareceu uma propaganda. Eu não consegui entender por que o YouTube pôs propaganda no vídeo meu. Não fui eu que habilitei, não fui eu que permiti. Eu não tenho na minha conta do YouTube nenhuma credencial para receber dinheiro de propaganda, de visualização ou coisa parecida. Então, eu não sei por que o YouTube ainda põe propaganda em alguns dos vídeos do nosso canal. Então, se você vê propaganda nos nossos vídeos, não sou eu, Ana Paula, que estou colocando, porque eu não ganho nada aqui. Realmente eu não ganho nada. A única coisa que eu estou interessada em ganhar é almas para Jesus e ajudar com que os irmãos tenham uma mentalidade mais aberta, tá bom? Então, olha só. Quem são essas pessoas que vão ser decapitadas? Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher, que é a igreja que acabou de ganhar, né? A igreja é Israel que fuge por deserto. A mulher, deixa quieto. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Meus irmãos, nós somos filhos de quem? Foi da onde que a gente recebeu o evangelho? Foi dos apóstolos, todos eram judeus. Foram dos profetas, todos eram judeus, israelitas. Foi da igreja primitiva. Foi de Cristo, descendente de Davi, da tribo de Judá. A nossa cultura cristã, ela é toda judaica, ela é toda bíblica. E ela veio até Jesus para os israelitas, para os judeus. Quando a igreja nasce lá em Pentecostes, no meio de judeus, aí ela é levada para o resto do mundo. Então nós somos filhos diretos desta igreja primitiva, que era completamente israelita. Então essa é a mulher do livro de Apocalipse, capítulo 12. Hoje você prega o evangelho para uma alma e você ganha ela para Jesus, então ela te chama de pai ou mãe na fé. Não é assim que funciona. Quanto mais da onde todos nós viemos, porque eu e você, todos nós viemos do evangelho que Cristo pediu que os demais da época dele anunciassem. E os 12 apóstolos, todos israelitas, principalmente o apóstolo Paulo, o maior deles, que ele mesmo se disse: eu sou o maior entre todos vocês, o mais qualificado a nível israelita, a nível judaico.
e ele trouxe o evangelho para os gentios. Então, meus irmãos, nós somos os filhos desta mulher, e eu posso classificá-la como uma Israel, né? É a Israel de Deus, é aquela Israel dos santos de Deus, ok? E depois vai ter uma descendência. Primeiro filho que ela ganha, o bebê que ela ganha, o filho varão, ele é arrebatado para Deus. Antes que ele nasce, o dragão está parado em frente dele, esperando ele nascer para devorar. O que está acontecendo conosco? Você está aí me ouvindo? Você não está se sentindo pressionado pelo sistema que está se fechando a cada dia mais? Então, meus irmãos, eu gostaria de falar mais coisas, eu não posso. Mas é isso que eu quero deixar para vocês. O próximo juízo, o próximo martelo a ser batido é a trombeta de Deus para o arrebatamento. Se você ficar para trás, é porque você não foi aprovado nesse juízo. Você foi considerado culpado diante de Deus. Lembre-se de Apocalipse, capítulo 3, a igreja em Sardes. É claro que essa igreja, se a gente estuda bem ela é mais detalhada, mas todo aquele que for pego no dia do arrebatamento como um ladrão, quer dizer, ele ficou para trás, ele vai se sentir roubado. Esse faz parte da igreja em Sardes. Porque ele não vai ser levado, ele vai perder a esperança. Hoje nós como igreja, nós temos um tesouro, a pérola nossa é a esperança do livramento. 1 Tessalonicenses capítulo 5, olha o que está escrito lá no versículo 9. Deixa eu achar aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Se eu achar o livro de Tessalonicenses, né? É minha Bíblia. Aqui, ó, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, e a gente leu lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o que é esse vigiar ou dormir em Cristo, vivamos em união com Ele. Não é uma união de espírito e de fé, é uma união de corpos glorificados, o corpo de Cristo glorificado junto com a igreja arrebatada. Então, meus irmãos, se preparem, em nome de Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach. Eu quis deixar esse vídeo aqui, aproveitei que todo mundo saiu, agora eu tenho que cortar antes que eles voltem, ainda tenho que lavar o cachorro antes que fique tarde, mas eu gostaria de ter deixado essa mensagem. Maranata, o Senhor Jesus está voltando. Porque eu não vejo mais esperança, eu não vejo mais agora como que a igreja ainda pode suportar ficar tanto tempo ainda nessa terra. Eu não consigo ver o espaço para os homens de bem ainda viverem nesse mundo. Tá tudo virando de cabeça para baixo. E acabou de virar o ano, a tendência é só piorar. É vulcão explodindo um atrás do outro todo dia. Em 2015, 14, 12, 2017 a gente não ouvia tantas notícias de vulcão explodindo para tudo quanto é lado. E a internet, né, a globalização, todo mundo com o telefone já estava lá. Por que agora está vindo fora esse fenômeno de vulcão explodindo no mundo inteiro? Depois você vai lá e lê Joel capítulo 2. Então, meus amados, realmente nós estamos a um pé do céu. Amém? Eu saúdo cada irmão, cada irmã que está aqui comigo nessa live, os que estão assistindo esse vídeo normal. E assim, semana que vem, dentro da condição que eu for conseguindo achar, eu vou estar trazendo alguma coisa para vocês, tá bom? Eu já tenho um estudo pronto, mas eu não sei quanto tempo que ele vai levar para ser feito. Então, assim, eu não posso prometer, mas a gente vai estar aqui caminhando até a hora que o Senhor deixar e permitir. Meus irmãos, shalom, que é a paz que excede todo entendimento, e fiquem espertos. Se você não ora, não lê Bíblia, não busca, faça esse esforço, porque a mulher, para expelir a criança na última contração, ela precisa fazer uma grande força para que a criança saia, segundo o que é orientado para ela. E a orientação que o Senhor está dando para nós. Ore, leia a Bíblia, se consagre para Deus. Fuja do pecado e conserte a tua vida. Amém? Fiquem com Deus e Maranata. Amém, amém e amém. Tchau, meus irmãos. Até o próximo vídeo.